Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 89 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023 e está tudo embrulhado lá em cima no topo da classificação da Liga Portuguesa. Temos 4 equipas separadas por 2 pontos. Sporting e Flóculo Porto são os primeiros ex aequo com 31. Segue-se o Benfica com 30 e o Sporting Clube Braga com 29. Portanto, está tudo embrulhado no topo da tabela e para apimentar a coisa, na próxima jornada vamos ter cimeira pela liderança, porque temos no domingo um Sporting Clube Braga-Benfica e na segunda-feira um Sporting Flóculo do Porto. Portanto, daquilo que sair da próxima jornada, vamos com certeza perceber como é que se vai chegar ao Natal, à passagem de ano e como é que se encara depois. Há muito campeonato ainda por jogar, estamos apenas na 13ª jornada, o que quer dizer que faltam mais 21, não estamos nem perto nem de longe a meio do campeonato, mas vamos ter uma jornada praticamente decisiva em termos da percepção daquilo que as próprias equipas vão ter delas próprias. E isso é muitas vezes importante. Eu hoje de manhã escrevi no último passo um bocadinho sobre aquilo que significa para o Sporting e Flóculo Porto o jogo da próxima segunda-feira, porque me parece que são duas equipas neste momento com... eu chamei-lhes as duas faces da mesma moeda. Porquê? Porque de um lado temos um Sporting que eu já disse aqui, já escrevi também, que me pareceu que foi a melhor equipa do primeiro terço do campeonato, mas depois tem aquela coisa de sempre que os jogos se põem mais difíceis, a equipa encolhe-se e acaba por não conseguir resultados. Reparem que o Sporting perdeu 2 jogos e empatou 1 e esteve sempre a ganhar em todos eles. Esteve a ganhar em Braga e empatou 1-1. Esteve a ganhar na Luz ao Benfica e perdeu 2-1. Esteve a ganhar em Guimarães ao Vitória e perdeu 3-2. Portanto, são esses os 8 pontos que o Sporting perdeu neste campeonato, todos em jogos nos quais esteve a ganhar. E do outro lado, um Futebol Clube do Porto, que a mim me parece, muito francamente, a mais pobre das equipas do Futebol Clube do Porto montadas pelo Sérgio Conceição, das 7. E já vão 7. Nestas 7 equipas, enfim, esta ainda não se sabe o que é que vai acontecer. Nas 6 anteriores, em 3 delas, o Porto foi campeão. Mas mesmo nos anos em que não foi, me parece que tinha argumentos que não tem este ano. E, no entanto, esta equipa do Porto, muito à custa também de uma capacidade competitiva inigualável, está lá em cima e está igual ao Sporting. Ora, os dois vão defrontar-se e vamos ver já na próxima segunda-feira quem é que vai sair a rir-se, sendo que até é possível que as coisas fiquem mais embrulhadas. Imaginem que Sporting e Porto empatam e que do outro lado sai um vencedor do jogo, ou que o Braga ganha ao Benfica, ainda para ficar mais embrulhado, enfim. Tudo pode acontecer. O texto está aqui. Quem quiser seguir o link para o ler tem aqui essa possibilidade. Deixem-me dizer-vos aqui outra coisa também. No texto de hoje, não estive a gastar tempo a escrever sobre as decisões da arbitragem. Eu acho que nós temos... Eu durante muito tempo, já encarei a minha missão aqui como... não vou estar aqui a falar de arbitragem. Mas depois percebi que muitas vezes era disso que a maior parte das pessoas, ou que muitas pessoas queriam falar. Continuo a fazer uma coisa que para mim é um princípio, não é sequer uma questão de princípio, é porque é assim que eu acho que as coisas são. Eu não explico os jogos em função das arbitragens. Não, eu não digo, o Clube A ganhou ao Clube B porque o árbitro... Não, há sempre outras coisas para dizer sobre os jogos. E é isso que eu tento fazer. Agora, passei a incluir, e todas as edições do Futebol de Verdade Flash têm sempre uma parte, até há um apito que vos irrita e que eu ainda não tive tempo, nem paciência, é preciso que vos diga também, para corrigir o som, mas todas as edições do Futebol de Verdade Flash têm uma parte em que eu faço a minha análise aos lances de arbitragem. Está ali, está dito, aqui eu acho que decidiu bem, aqui eu acho que decidiu mal. Agora, se eu estou a discutir futebol, não estou a discutir a arbitragem. Desculpem lá. Isto para mim não é sequer uma questão... Não é por uma questão de princípio, de moral, seja do que for. Não é porque é assim que eu acho que é. É porque eu acho que, podendo haver decisões de arbitragem que são importantes, e há sempre mais para dizer sobre os jogos. Portanto,
acho curioso que ainda neste último fim de semana, em que as arbitragens foram contestadas em todos os jogos que envolveram os três grandes, houve sempre contestação. Jogou o Benfica e apareceram as pessoas do Benfica a dizer que, por acaso, não se queixaram desta vez, também não tinham razões para isso, mas apareceram as pessoas do Porto e do Sporting a dizer que o Benfica tinha sido beneficiado. Jogou o Sporting e apareceram as pessoas do Sporting a dizer que tinham sido prejudicadas e as pessoas do Benfica e do Porto a dizer que não, o Sporting tinha sido, era beneficiado. Jogou o Porto e apareceram as pessoas do Sporting e do Benfica a dizer que o Porto tinha sido beneficiado e os do Porto também não disseram nada, porque também não tinham razão, de facto, desta vez, não tinham ponta por onde se pegue para poderem alegar outra coisa, ou alegar que tinham sido prejudicados, pelo menos. E, portanto, passamos os dias a discutir isto e, enquanto isso, não se discute futebol. Ora, eu quero sempre ter aqui um espaço de discussão de futebol. Não é um espaço isento de arbitragens. Tem um espaço para discussão de arbitragens também, mas achei curioso que, quando eu publiquei os links para as edições do Futebol de Verdade Flash, tenham aparecido logo imediatamente inúmeros comentários no meu Facebook, sobretudo no Facebook, de gente que não viu os vídeos, mas que acha que eu disse A ou B ou C ou D. Enfim, não achem, vão ver. Hoje vão poder ver, porque já sabem como é que isto funciona. O Futebol de Verdade Flash é disponibilizado para os subscritores premium do meu Substack, ou para quem quiser passar a sê-lo, que era o caso daquelas pessoas que ali estavam naquele momento. Logo na noite dos jogos. Isto é, há um jogo, há uma edição do Futebol de Verdade Flash, eu faço o meu comentário ao jogo, explico o jogo, explico taticamente como é que as equipas se comportaram, explico individualmente quem foram os melhores e os piores jogadores de cada equipa, explico o que é que achei da atuação do árbitro e quais foram os lances em que eu acho que ele decidiu bem e decidiu mal. Os subscritores premium do meu Substack recebem logo, nessa noite. Há jogo, logo nessa noite recebem o flash. Quem não é, tem que esperar pela edição seguinte do Futebol de Verdade regular, que é de segunda a sexta-feira, para ver. E hoje aqui vão poder ver as 4 edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana. Uma relativa ao Benfica Farense, outra relativa ao Vizela Sporting Clube Braga, outra relativa ao Vitória Sport Clube Sporting e outra relativa ao Flóculo do Porto Casa Pia. Só por isso, só em edições do Futebol de Verdade Flash, o Futebol de Verdade de hoje vai ter 1 hora. E depois, o resto é este bocadinho que eu estou aqui agora, este pequeno introito, e depois também a resposta, que vai ter que ser rápida, a 2 perguntas que selecionei, uma delas aqui mesmo no meu canal de YouTube e outra no meu servidor de Discord, ao qual também só acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Mas lá está, quem quer saber o que eu penso sobre os lances de arbitragem, e ainda não sabe, mas já comentou, porque achou que eu disse que sim, ou que não, ou que também, ou que talvez, ou que não sei o quê, é só ficar aí mais um bocadinho, porque mais à frente vamos ter aqui a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash, e todas elas têm lá no final aquele apito irritante após o qual eu faço a minha análise aos árbitros. Bom, vamos lá embora, porque já vos expliquei, temos um programa particularmente comprido hoje e, portanto, temos que andar para a frente, que atrás vem gente, e vamos passar desde já ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar à resposta às 2 perguntas que selecionei, entre aquelas que me deixaram aqui, na caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade e no meu servidor de Discord, em tadeia. Aliás, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ora, muito bem. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei entre todas as que ficaram na última edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo, na caixa de comentários, e nunca é demais lembrar-vos que convém deixarem perguntas. E a pergunta veio do Diogo Tavares. E pergunta ao Diogo o seguinte. Bom dia, António. Olá, Diogo. O Sporting tem um problema na baliza? Adam não faz uma defesa de golo há muito tempo. Com 36 anos, parece lento e mal posicionado. Não joga bem com os pés. Até a tranquilidade que anteriormente dava à equipa parece ter desaparecido. Será sensato dar a titularidade a Israel ou a Calai? Adam aceitaria bem o banco? Talvez fosse um problema para o balneário. Na minha opinião, o Sporting precisa de outro guarda-redes para ser campeão, diz o Diogo. Muito obrigado, Diogo, pela sua pergunta. Quero só pedir-vos, encarecidamente,
que até podem fazer perguntas mais compridas, mas não deem tantos parágrafos, porque depois isto fica muito alto e tal, e daqui a bocado não me cabem as coisas. Às vezes eu quero pôr o vosso texto inteiro aqui neste separadorzinho em que mostra a pergunta no programa e depois acaba por não caber, porque ocupa o ecrã todo. Mas a pergunta do Diogo é boa. Deixem-me só sugerir-vos que deixem perguntas, mais uma vez. Vão à caixa de comentários. Eu estarei no live chat para conversar convosco acerca daquilo que estiver a ser dito, para conversas mais rápidas, mas se quiserem uma resposta mais elaborada, a pergunta tem que ficar, não é no live chat, é na caixa de comentários, é mesmo ali ao lado. Deixem a pergunta e eu depois amanhã selecionarei mais uma para a edição de amanhã do Futebol de Verdade. Aproveitem também já agora para se inscreverem no canal. É aqui, fica aqui o link. É só clicarem em cima do inscreve-te aqui para que possam juntar-se à nossa comunidade e, se o fizerem, aproveitem também para clicarem em cima do sino e ativarem as notificações para serem avisados sempre que o Futebol de Verdade estiver a começar. Porque, apesar de eu prometer que é 12h30, nunca tem sido possível. E isso, aliás, leva-me a, neste momento, ponderar muito seriamente a possibilidade de mudar a hora para a partir de janeiro. Mas darei mais novidades em breve sobre isso. É muito provável que a partir de janeiro o Futebol de Verdade deixe o horário da hora do almoço e passe a aparecer aqui no canal a um novo horário. Mas, já vos disse, mais à frente darei mais novidades sobre esse assunto. Agora, para responder à pergunta do Diogo, sim, acho que o Sporting tem um problema na baliza neste momento. E, enfim, podemos centrar-nos aqui numa questão de percepção. Eu acho que o Adam isto não defende, ou está lento a sair, ou está lento a reagir. Ele, por acaso, ainda agora em Guimarães, fez uma excelente saída, impedir o 4-2 para o Vitória, num contra-ataque em que o Bud se calhar aparecia à frente. Antes disso, tinha comprometido, no meu ponto de vista, no lance do terceiro golo do Vitória. Não foi dos jogos, apesar de tudo, em que ele tenha sido mais negativo para a equipa. Já aconteceram outros jogos em que isso aconteceu. Por outro lado, também é um guarda-redes que, a jogar com os pés, não dá a tranquilidade que a equipa precisa, não é tão ágil assim. Portanto, acho que sim. Acho que neste momento o guarda-redes é o elo mais fraco na equipa do Sporting. É a minha opinião. Agora, podemos cingir-nos aqui só a uma questão de opinião, e eu também, em função da minha opinião, lhe vou dizer que acho que sim, que é prematuro pensar na possibilidade de quer o Franco Israel, quer o Calai poderem ser titulares do Sporting. Não me parece que estejam à altura. Admito que possa haver aqui, de facto, possa ser precipitado dar já a titularidade a esses dois e que, se calhar, o Sporting precisa mesmo é de um outro guarda-redes. E também creio que é bem possível que o estilo de liderança do Ruben Amorim, que o leva sempre a defender os seus rapazes, o seu plantel, os seus jogadores, vai com eles até ao fim, o leva a achar que não, e que não quer, e quer é defender o Adam, da mesma forma que no ano passado achava que não valia a pena contratar um avançado, e depois apareceu o Gyökeres e o futebol do Sporting mudou com a entrada do Gyökeres. E se para o ataque, eu próprio aqui fui dizendo várias vezes que é possível jogar sem um ponta de lança, porque há muitas maneiras de montar uma equipa. Uma equipa pode ser montada a jogar com mais espaço progressivo ou menos espaço progressivo, mais ligação interior ou menos ligação interior, mais cruzamento ou menos cruzamento. Enfim, há inúmeras maneiras e há casos de sucesso de equipas. O Manchester City, antes de ter o Haaland, era uma equipa fortíssima. E teve que mudar as suas bases para encaixar o Haaland. É possível fazer equipas de várias maneiras. Há uma maneira em relação à qual eu acho que é difícil. Que é porque o guarda-redes está sempre lá. E uma equipa pode jogar com 2 pontas de lança, 1 ponta de lança, sem ponta de lança, com extremos, sem extremos, com laterais projetados, com médios combativos. Enfim, há N maneiras. Agora, uma coisa de sempre, é um guarda-redes. Nunca muda isso. E, portanto, uma equipa que não tem um guarda-redes à altura pode vir a ter problemas. E se a questão, relativamente ao Israel e ao Calai, é apenas de percepção, e o Calai nem conheço assim tão bem, porque não vi vezes suficientes. O Israel já o vi nas vezes em que ele atuou na equipa principal do Sporting. Enfim, não me parece ser um mau guarda-redes, não, antes pelo contrário também. Creio que se ele fosse assim tão forte, já estaria com certeza a jogar, tendo em conta o tempo a que está na equipa do Sporting. E, portanto, não há aqui uma questão de embirração, certamente, não é? Também não vejo a coisa assim. Mas em relação ao Adam, há, porque é possível tê-las, métricas que nos permitem avaliar na perfeição aquilo que tem sido o contributo do Adam. Aliás, é olhar para essas... E vocês sabem que eu aqui trabalho sempre muito com o índice de golos esperados, o famoso índice XG, que as principais
empresas de análise estatística utilizam, ou todas utilizam já. O XG neste momento já é uma coisa de tal forma banalizada que já está na maior parte das apps que todos nós podemos aceder para no momento em que os jogos estão a decorrer. Mas há um outro índice que nos serve para avaliar a atuação dos guarda-redes, que é o PSXG-G. E vou explicar, isto parece uma fórmula química complicadíssima, mas não é. Vou explicar. Bom, enfim, primeiro tenho que vos explicar o que é que querem dizer cada uma destas fórmulas de que eu estou aqui a falar. Vamos começar pelo XG, e eu o XG já vos expliquei aqui algumas vezes, e portanto é relativamente fácil. Aliás, aproveito para vos dizer que o Futebol de Verdade Report da semana passada saiu na sexta-feira, e foi precisamente acerca da relação dos principais jogadores do Campeonato Português com o golo, isto é, quem são aqueles que marcam mais golos do que deviam marcar, tendo em conta as situações de sinalização em que se colocaram, quem são aqueles que se colocam mais vezes em situações de sinalização, quem são os que se escondem mais e por isso se colocam menos vezes em situações de sinalização, e quem são aqueles que, tendo em conta as situações de sinalização de que beneficiaram, marcam menos golos do que aqueles que deviam ter tido, e isso está na edição da semana passada do Futebol de Verdade Report, e fica aqui um link para quem quiser ver o programa. Está lá tudo explicadinho, para se perceber quem são, de facto, os jogadores que têm a melhor e pior relação com o golo, não só ao nível nacional como europeu, porque também há lá quadros relativos à performance dos jogadores das principais ligas europeias, mas o XG é um índice relativamente fácil de explicar. O XG avalia a probabilidade de golo de cada remate. Isto é, vamos imaginar um remate. Eu dou sempre aqui o exemplo do penalti. Vamos imaginar um penalti. Um penalti está estudado e com a introdução de milhões de lances, que 79% dos penaltis dão golo. Portanto, a probabilidade de um penalti dar golo é de 0,79. Isto é, um penalti tem um índice XG de 0,79. Depois, se sou eu a marcá-lo, se calhar em 10, marco 2. Se for o Platini dos bons tempos a marcá-lo, se calhar em 10 marca 9. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que ao fim de 10 penaltis, o Platini teria um índice XG positivo, ou um aproveitamento positivo de 90%, face aos 79 seriam mais 0,11, e eu teria um índice XG de aproveitamento negativo de, se marcasse 2, de 20%, portanto, de menos 0,59. É isto que é importante percebermos, que o XG não varia consoante o jogador que está colocado na posição de finalizar. Isto é, que a posição é avaliada, a situação é avaliada e depois o jogador é avaliado em função da capacidade que ele tem para fazer mais ou menos golos dentro daquela determinada posição. Ora, vamos inverter isto e colocar isto para os guarda-redes. E os guarda-redes são avaliados de acordo com outro índice, que é o tal PSXG. O PSXG, que é em inglês para Post Shot Expected Goals, isto é, golos esperados após o remate, para já começa por fazer aqui uma pequena distinção. É que não conta só a posição de onde o remate foi feito. Conta também se o remate foi enquadrado ou não, porque se o remate vai ao lado, tanto se dá, está lá eu, como a minha avó torta, ou, enfim, nunca é golo, foi para fora, não é golo, ponto final, e portanto não se avalia. Como também depois é avaliada o local para onde o remate foi. Porque pode haver um remate que é feito da entrada da área ou de fora da área, mas vai ao ângulo e, portanto, tem um PSXG elevado, porque é muito difícil ir lá buscar a bola. E ali, naquelas, em cada 100 entra um X. Mas também pode haver um remate que é feito de uma zona mais promissora, mas vai encaixar ali exatamente na zona onde está o guarda-redes e, portanto, apresenta um PSXG inferior. Isto é, há mais probabilidades do guarda-redes defender. E, portanto, todos os guarda-redes da nossa liga são avaliados perante isto. Eles, em condições normais, deviam ter sofrido X golos. E depois, quantos é que sofreram? É por aí que chegamos ao PSXG-G. Isto é, os golos esperados após remate menos os golos que eles de facto sofreram. Os melhores guarda-redes, ou aqueles que têm tido um contributo mais positivo para a sua equipa, são os que têm os valores positivos mais elevados. Os piores guarda-redes, ou aqueles que têm tido um contributo mais negativo para a sua equipa, são os que têm até valores
negativos. E perante isto, a que conclusões é que nós chegamos? Olhamos para os guarda-redes que já jogaram na Liga Portuguesa e aquele que tem um PSXG menos G mais elevado, ou mais alto, ou mais positivo, é o Ricardo Velho do Farense. E ainda neste último fim de semana, no jogo com o Benfica, deu um salto, porque não era ele quem estava à frente desta tabela, até aqui há pouco tempo, era o Luís Júnior do Famalicão. O Ricardo Velho do Farense está neste momento com um PSXG menos G de mais 5,8. Isto é, ele devia ter sofrido mais 5,8 golos do que aqueles que na verdade sofreu. O que quer dizer que já evitou, regra, grosso modo, 6 golos. Devia ter sofrido mais 6 golos do que sofreu, na verdade. O Luís Júnior do Famalicão é o segundo, com um PSXG-G de 5,3. E o Trubin do Benfica é o terceiro, com um PSXG-G de 4,0. Ora, continuamos a descer na tabela. Encontramos o Diogo Costa do Futebol Clube do Porto em décimo, com um mais 0,5. Isto é, apesar de tudo, devia ter sofrido mais meio golo do que sofreu, na verdade. Isto também se explica. Vocês dizem assim, mas o Diogo Costa é muito melhor guarda-redes do que o Trubin. Está bem. Eu neste momento, se tivesse que escolher um entre os dois, percepção, não é números, percepção, escolhi o Diogo Costa. Mas a questão é, o Porto não tem sido tão permeável do ponto de vista defensivo como o Benfica. Portanto, há mais probabilidade do Trubin ter que brilhar do que o Diogo Costa. E por isso mesmo o Trubin tem neste momento um PSXG-G de 4,0 e o Diogo Costa um PSXG-G de apenas 0,5, o que mesmo assim é positivo. Quer dizer, vamos lá ver. Um guarda-redes ao qual a defesa é tão forte que nunca chuta, o adversário nunca chuta, vai inevitavelmente ficar com um PSXG-G de 0. Porque não chegam lá a bolas, ele não as pode defender. Ninguém pode defender a não ser aquilo que lhe aparece. Continuamos a descer na tabela. Encontramos o Mateus do Sporting Clube Braga em 23º, com um PSXG menos G de menos 3,4. Isto é, sofreu mais 3,4 golos do que aqueles que devia ter sofrido. E o Adam é 25º, com PSXG menos G de menos 3,7. Isto é, devia ter sofrido menos 3,7 golos do que aqueles que sofreu na realidade. Atrás do Adam só estão o Dani Figueira, do Estoril, e o Hugo Sousa, do Grupo Desportivo de Chaves. Podemos olhar para outra métrica, que é a percentagem de defesas face a remates enquadrados. O guarda-redes com uma maior percentagem de bolas defendidas face àquelas que foram à baliza é o Trubin, com 85,7%. O Diogo Costa tem 77,4%. O Mateus tem 64,7%. É 16º. Está aqui abaixo do Adam, mesmo assim, que é 13º, com uma percentagem de defesas de 65,8%. Portanto, tudo isto para concluir, Diogo, que, sim, acho que o Sporting neste momento tem um problema na baliza. Agora, como é que o vai resolver? Vamos esperar para ver. Eu acho que o jogo da próxima segunda-feira vai ser fundamental, também nisso, para se perceber se Adam está ou não está à altura. Eu acho que se o Adam comprometer na próxima segunda-feira, o Sporting tem de encarar e precisa de encarar seriamente a possibilidade de contratar um guarda-redes em janeiro. Porque esta ideia do Ruben Amorim querer defender os seus jogadores, que é muito defensável também. Eu acho que o treinador tem que ser o primeiro a estar ao lado dos jogadores, mas chega a um ponto em que, se a coisa se torna problemática, ele também tem que ter a cabeça fria para perceber que é preciso mudar. E se, de facto, os números continuarem como estão a ser até aqui, é evidente para mim que sim, que o Sporting precisa de um guarda-redes para poder ser candidato ao título ao nível dos outros. Porque está a jogar mais, mas depois acaba por claudicar naquele momento. E já houve casos, por exemplo, nas derrotas ou nos jogos que o Sporting não ganhou esta época. Eu acho que o Adam esteve mal em Braga, porque o golo do Braga, enfim, o livre direto à partida deveria ser dele. Esteve mal em Bérgamo, porque o golo da Atalanta à partida também devia ser dele. Não creio que tenha sido culpado na derrota na Luz e em Guimarães, enfim, há um golo. Agora, também não há um golo que ele devia ter apanhado, que é o terceiro, mas depois até safa uma bola de golo que poderia ter sido esse terceiro golo à mesma, ou o quarto, tendo em conta que o terceiro já tinha entrado. Portanto, fica se calhar quase ela por ela. Mas também é verdade que não há nenhum jogo que a gente se lembre. O Adam aqui salvou a equipa. Portanto, e isso, a gente lembra-se, por exemplo, em Guimarães, o Diogo Costa salvou o Futebol Clube do Porto. E isso acaba por ser importante para aquilo que é a performance coletiva da equipa, para aquilo que são os pontos que a equipa tem na classificação. Vamos seguir em frente. Pergunta do YouTube está respondida. Passamos à pergunta do Discord. E já sabem que para deixarem perguntas na chatroom, perguntas do Discord,
aquilo que têm que fazer é, primeiro de tudo, aceder ao meu servidor de Discord, e vamos tendo lá sempre conversas muito interessantes, e ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que queiram fazê-lo. Fica aqui o link para poderem tornar-se subscritores premium do meu Substack, algo que vos custa 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, caso queiram comprometer-se já desde já com durante um ano com o meu jornalismo, e têm muitas outras vantagens. Não é só, obviamente, a entrada no Discord e a possibilidade de fazerem uma pergunta que passa à frente das outras que são feitas aqui no YouTube. A pergunta que selecionei para hoje foi feita pelo Jorge Fernandes. Muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. E o Jorge pergunta o seguinte: o Vitória Sport Clube já vai no 4º treinador esta época, quando só estamos na 13ª jornada. E até vai bem classificado em 5º lugar a 6 pontos do primeiro. É nítido que Álvaro Pacheco se tem dado bem pelos ares de Guimarães. No entanto, começou a época no Estoril e foi demitido quando estava em zona de descida. O Estoril, que não estava a conseguir conquistar pontos com o Álvaro Pacheco, agora com o Vasco Seabra, tem melhorado os resultados. Posto isto, o futebol tem lógica? Oh, Jorge, muito obrigado pela pergunta. Tem. O futebol tem lógica. E a lógica do futebol é que, geralmente, a este nível, os treinadores são todos bons. E depois, há detalhes de contexto que fazem com que num momento haja bons resultados e no outro momento haja maus resultados. Há detalhes do momento que fazem com que após 1 ou 2 ou 3 maus resultados o treinador se revele incapaz de dar a volta à situação e os dirigentes acabem por promover a chamada chicotada psicológica, substituindo, metendo outro. Mas isso não torna aquele treinador mau. Todos os treinadores, todos, já fizeram bons trabalhos e maus trabalhos. Já tiveram bons resultados e maus resultados. O que não quer dizer que automaticamente sejam bons ou maus treinadores. Não, quer dizer que naquele contexto, naquele momento, naquela situação, conseguiram a resposta que a situação pedia. Noutro não conseguiram. O Roger Schmidt não era o maior treinador do mundo na época passada, porque nesta altura ia com vantagem na classificação, nem é o pior neste momento porque está atrás. E também escrevi sobre isso hoje de manhã e sobre as palavras de Rui Costa aos jornalistas no sábado. No sábado, sim. No sábado. E também está lá no último passo, cujo link já ficou lá atrás. O Ruben Amorim não era o melhor treinador do mundo quando foi campeão, nem é o pior se não for campeão este ano. O Sérgio Conceição não é o melhor treinador do mundo e o pior ano sim, ano não, porque uma vez ganha, outra vez perde. Posto isto, eu sou sempre favorável à continuidade do trabalho. É muito raro ouvirem-me defender uma chicotada psicológica. Tem que haver mesmo estar tudo destruído e tal. E posto isto, eu acho que o Álvaro Pacheco inevitavelmente ia fazer um bom trabalho no Estoril, porque é um bom treinador. A equipa precisava de um clique. E esse clique foi dado. Neste momento o Estoril voa. Ainda ontem aviou o Chaves por 4-0. E também escrevi um bocadinho sobre o Estoril no último passo das de manhã. O Álvaro Pacheco chegou a Guimarães e está a fazer um excelente trabalho, tal como tinha feito em Vizela. Porquê é que foi despedido do Vizela? Porque houve uma altura em que já não era bom. Não, continuava a ser a mesma pessoa. Simplesmente houve uma altura em que os dirigentes acharam que era preciso ali, e eu contra isso, enfim, nunca acho grande piada. Acho que provavelmente se o Álvaro Pacheco tivesse ficado no Vizela, o Vizela estaria hoje melhor do que está. Mas enfim, isto é um achismo. Eu posso achar uma coisa e vocês podem achar outra completamente diferente. Portanto, a lógica do futebol, para mim, é essa. É que, regra geral, quem chega a este nível, quem chega a trabalhar a este nível, é um nível de Primeira Liga, tem que ser bom. Não pode ser mau. Não há treinadores a trabalhar na Primeira Liga que sejam maus. Agora, há contextos, numa determinada situação as coisas parece que estão a correr melhor e tudo corre bem, no outro as coisas parece que é preciso ali ultrapassar dificuldades, às vezes até mentais, da equipa, e as coisas correm mal. E às vezes a solução mais fácil é promover a troca do treinador. Não quer dizer que seja a melhor. A lógica do futebol, para mim, é essa. Agora, volto a dizer, o Álvaro Pacheco é um excelente treinador, o Vasco Seabra é um excelente treinador, e por isso mesmo, todos eles já conseguiram fazer bons trabalhos. Neste ou naquela situação. Às vezes as coisas correm pior. Isso não quer dizer que eles passem a ser maus treinadores. Só porque naquele momento as coisas não estão a correr como eles queriam ou como eles achavam que deviam estar. Bom, meus amigos, isto hoje teve que ser um bocadinho mais curto nesta parte da resposta às vossas perguntas. Porquê? Porque vamos ter ainda 1 hora exata de edições do Futebol de Verdade Flash. E é já a seguir que elas vão aqui entrar. Quem já viu
obviamente não precisa de ficar. Se quiserem deixar aí o computador ou o telemóvel a transmitir à mesma, sempre é mais uma visualização. Aproveitem para deixar o vosso like antes de se irem embora, se for caso disso. Já viram as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos deste fim de semana. Quem não viu, tem aqui agora a oportunidade de ver, porque elas vão ser aqui repostas, aquelas que os subscritores premium do meu Substack já viram ou puderam ter visto logo na noite dos jogos. Por esta ordem, e é a ordem também pela qual os jogos foram disputados, vamos ter aqui então a reposição do Futebol de Verdade Flash do Vizela 1, Sporting Clube Braga 3, do Benfica 1, Farense 1, do Vitória Sport Clube 3, Sporting 2 e do Futebol Clube Porto 3, Casa Pia 1. Foram 4 jogos em que ambas as equipas marcaram, portanto há aí muito golo. Já sabem, em todos os jogos temos comentário ao jogo, temos análise tática, temos análise à performance individual e temos análise à arbitragem. Portanto, se quiserem só uma destas partes, lamento, vão ter que ver tudo. Ou então, metam aí uma maneira de perceber quando é que eu estou a falar daquilo que vocês querem. São 15 minutos de comentário para cada jogo e acontece sempre a seguir aos jogos dos 4 candidatos ao título do futebol em Portugal. Agora, na noite dos jogos, só quem pode ver, de facto, são os subscritores premium do meu Substack. Só por isso, e pelo trabalho que isso me dá, já merecia a pena vocês tornarem-se subscritores premium do meu Substack. São 5€ por mês, é um café e um pastel de nata por semana, para suportar o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. Fiquem então com a reposição das 4 edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash, sendo que amanhã já vai voltar a haver Futebol de Verdade Flash, porque há mais jogos. Amanhã vamos ter já o Red Bull Salzburgo-Benfica e o Nápoles Sporting Clube Braga. E à noite vou ter que ver os 2 joguitos, um a seguir ao outro, e depois vou estar aqui para vos entregar o Futebol de Verdade Flash. E depois, na quarta-feira, há Porto Shakhtar, na quinta, há Sporting Sturm Graz, e depois, no fim de semana, volta a haver Jornada da Liga e mais edições do Futebol de Verdade Flash. Bom, fiquem com os flashes deste fim de semana, fiquem por aí e eu vou continuar a estar também por aqui no live chat para conversar convosco acerca daquilo que vocês entenderem. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 1, Sporting Clube Braga 3. Foi a capacidade para marcar em momentos decisivos, nos quais estava até por baixo no volume de jogo, que permitiu ao Sporting Clube Braga vencer o Vizela em partida na qual até conseguiu poupar alguns elementos fundamentais para a decisiva jornada de Nápoles, na Liga dos Campeões, na terça-feira. Os 2 golos de Banza, com que os bracarenses abriram o placar, surgiram em alturas da primeira e da segunda parte, em que os donos da casa ameaçavam marcar e tinham até acabado de perder ocasiões flagrantes. No primeiro caso por Anderson e no segundo por Tomás Silva. O 3-1 de Bruma, feito já em período de compensação, sem guarda-redes na baliza, apareceu numa altura em que o Vizela forçava na frente para tentar juntar alguma coisa ao golo de Essande, com que pusera o desfecho da partida em dúvida. No final, o desafio até foi dividido em termos estatísticos, com 14 remates para cada lado, mas a superior gestão dos momentos da partida leva a que a atribuição dos 3 pontos à equipa de Artur Jorge tenha acabado por ser justa, mesmo tendo o treinador acabado a partida sem Jaló, Pizzi, Salazar e Ricardo Horta e não tendo sequer feito entrar José Fonte, substituído com bom resultado por Paulo Oliveira ao lado de Serdar. Mas a história do jogo foi sempre uma história de aproveitamento e desperdício. Desperdício do Vizela, aproveitamento do Sporting Clube Braga. Tomás Silva, aos 6 minutos, e Anderson, aos 9, até já tinham ameaçado marcar, vendo os intentos frustrados por uma boa defesa de Mateus, no primeiro caso, e por um corte no solo de Serdar, no segundo. Foi nessa altura que Banza mostrou a razão pela qual é o melhor marcador da Liga e o jogador com melhor relação com o golo em todo o campeonato. No segundo remate bracarense, que antes tinha havido um de fora da área de Vítor Carvalho, aos 15 minutos, desviou bem para as redes um cruzamento de João Mendes e fez o 1-0. O resto da primeira parte não teve muita animação, com um remate de Diogo Nascimento para Mateus a funcionar como exceção. Mas, no segundo tempo,
o Vizela entrou decidido em buscar o empate. O lateral Tomás Silva, aos 55 minutos, já obrigara Mateus a uma boa defesa. E um minuto depois, Banza fez o 0-2, com um cabeceamento de difícil execução nas costas de Anderson, após um belo cruzamento de Zalazar. O Vizela, então, arriscou. E Ricardo Horta, em contra-ataque, que seguiu a um canto, a favor do adversário, até podia ter acabado de vez com o jogo, aos 68 minutos. O capitão bracarense, no entanto, chutou para fora. E quem marcou mesmo foi Essan, de subir muito alto num canto de Samu e a cabecear para as redes de Mateus. Arthur Jorge não deixou ainda assim de cumprir o plano de rotação que trazia para a partida, mas teve de acabar com muita gente atrás, como veremos mais à frente quando fizer aqui a fotografia tática do jogo. Mesmo assim, o Braga ainda fez o 3-1 por Bruma, em lance de contra-ataque, em que o Vizela nem o guarda-redes tinha na baliza. Buntites tinha ido à frente, num canto, e ficara por lá. Sendo justa, por nascer de uma gestão mais inteligente e eficaz dos momentos do jogo, a vitória permite ao Sporting Clube Braga manter-se perto do topo da tabela numa reta final da primeira volta em que ainda vai defrontar o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O próximo será um mês definidor para as aspirações dos guerreiros do Minho no campeonato. E vamos lá então fazer aqui a fotografia tática desta partida. O Vizela apareceu com 2 alterações face à equipa que tinha perdido em Chaves por 2-1 na última jornada. Não estavam Bruno Wilson, defesa central, castigado, nem Lacava, um extremo que está ao serviço da sua seleção. Em vez deles, apareceram Lebedenko, um lateral esquerdo que levou à passagem de Escoval da lateral para o centro da defesa, e Mateus Pereira, que habitualmente é lateral esquerdo, mas que hoje apareceu a jogar mais à frente como extremo esquerdo para reforçar a componente defensiva daquele corredor na equipa do Vizela. Assim sendo, o Vizela surgiu com Buntites na baliza, depois uma linha de 4 atrás, com Tomás Silva à direita, Lebedenko à esquerda e Escoval e Anderson como dupla de centrais. Havia um médio mais defensivo, que era Ortiz, e à frente dele, Samu e Diogo Nascimento. Eram os 2 médios que atacavam mais. No lado direito, Nuno Moreira, à esquerda, Mateus Pereira e Essande era o ponta de lança. O Vizela colocava-se num 4-3-3 ofensivo e, para defender, geralmente Ortiz ficava entre linhas, sendo que Nuno Moreira baixava no corredor direito para auxiliar Tomás Silva e Mateus Pereira baixava no corredor esquerdo para auxiliar Lebedenko. Portanto, o 4-3-3 transformava-se em 4-1-4-1 no momento defensivo e o bloco não era nada alto, bem pelo contrário, o Vizela aguardava quase sempre pelo adversário. Quanto ao Braga, fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Estoril por 3-1 na última jornada da Liga. Saíram do 11 o lateral direito Víctor Gomes, tendo aparecido em vez dele João Mendes. Saiu também um dos centrais, José Fonte, com a entrada de Paulo Oliveira para a sua posição. E saiu no meio-campo João Moutinho, aparecendo em vez dele o Zalazar. Ora, isto gerou um Braga, como habitualmente, no mesmo 4-2-3-1 de sempre. Mateus era o guarda-redes, João Mendes surgia como lateral direito, Borja era o lateral esquerdo, com Serdar e Paulo Oliveira colocados ao meio do setor defensivo. Depois, dupla de médios com Vítor Carvalho, mais defensivo, e Zalazar, mais destinado a levar a equipa para a frente. Djaló a atacar a partir da direita. Ricardo Horta a sair da esquerda. E Pizzi nas costas do ponta de lança, que era Simon Banza. Ora, o jogo mudou rapidamente, porque Nuno Moreira, aliás, no seguimento de um lance e de um desequilíbrio que ele criou, coisa que ele fazia com alguma frequência, vindo da direita para o meio e até para a esquerda, há um lance em que Nuno Moreira vai da direita à esquerda gerar a tal ocasião de perigo que depois Anderson vê Serdar cortar no solo. Nuno Moreira magoou-se nesse lance com gravidade e aos 13 minutos foi substituído por Jardel. O Vizela manteve o mesmo sistema, mas Jardel não era o mesmo tipo de jogador que era Nuno Moreira. Era um jogador com mais rotinas para jogar por dentro, que se juntava até com mais alguma frequência a Essande, mas que teve sempre alguma preocupação em tentar abrir o jogo no corredor direito. Isto aconteceu ainda na primeira parte. Ao intervalo, o Braga, e já a ganhar por 1-0, o Braga resolveu começar a meter em prática o tal plano de rotação dos seus jogadores, trocando Djaló, que não esteve particularmente feliz hoje, por Bruma, que assim teve 45 minutos. Bruma foi jogar
para a esquerda do ataque, sendo que Jaló estava na direita, passando a direita a ser ocupada maioritariamente por Pizzi, embora Pizzi e Ricardo Horta trocassem bastante. Portanto, se na primeira parte o Braga atacava com Jaló à direita, Pizzi ao meio, Ricardo Horta à esquerda, na segunda parte o Braga passou a atacar com Bruma à esquerda e depois Pizzi e Ricardo Horta a alternarem entre a direita e o meio. Ora, houve mais alterações aos 57 minutos, quando o Braga, já a ganhar por 2-0, tentou ter mais bola, e tentou explorar o adiantamento do Vizela, dessa forma colocando em campo um segundo médio com características de lançador, como era André Horta, e ao minuto 57 então saiu Vítor Carvalho para a entrada de André Horta. A seguir, mexeu o Vizela aos 66 minutos com as trocas de Mateus Pereira, o extremo esquerdo, por Dylan. E aqui, Dylan é um jogador mais ofensivo, um jogador com mais capacidade para a criação de desequilíbrios no ataque, e trocou ainda Ortiz por Busnich, médio defensivo por médio defensivo, sendo que Ortiz já tinha cartão amarelo. Portanto, poderá ter havido aqui alguma necessidade para tentar defender-se por parte da equipa do Vizela. Aos 74 minutos foi o Braga quem mexeu, saindo Pizzi para a entrada de Rony Lopes, que foi fixar-se mesmo no corredor direito, e saindo Zalazar para a entrada de André Castro. E porquê? Porque nesta altura o Vizela já tinha reduzido para 2-1 e então terá achado o Artur Jorge que era importante colocar outra vez um médio de características mais defensivas, que neste caso foi o André Castro, que foi colocar-se ao lado do André Horta na dupla de médios do Sporting Clube Braga. O Vizela arriscou tudo a 10 minutos do fim, aos 80, quando trocou Tomás Silva, lateral direito, por Hugo Oliveira, que foi colocar-se também como lateral direito, mas com liberdade para fazer todo o setor. Aliás, o próprio Tomás Silva já atacava bastante. A diferença é que o Hugo Oliveira deixou de ter um extremo ou um médio-ala à frente dele. Tinha todo o corredor direito por sua conta. Porquê? Porque depois saiu também Samu para a entrada de Mendes. E o que é que passou a fazer o Vizela a partir desse momento, nos últimos 10 minutos, para forçar na busca do gol do empate? Passou a atacar com 2 pontas de lança, Essand e Jardel, que a partir daí passou a jogar bem no meio, ao lado de Essand. Depois, Dylan alternava, estava quase sempre à esquerda, mas também chegou a aparecer à direita, a dada altura da partida, com Diogo Nascimento a aparecer como 10, claramente pronunciado, nas costas dos 2 pontas de lança, e Mendes e Busnich como dupla de médios, mas também com capacidade para se chegarem à frente. Pressentindo o perigo, o Artur Jorge voltou a mexer ao minuto 88, trocando Ricardo Horta, um avançado, ou um médio ofensivo, por Adrien Marin, que foi colocar-se como defesa esquerdo. O que é que isto provocou? O Braga a passar a defender com 5 atrás, com 3 centrais. Borja passou a ser terceiro central, central pela esquerda, para tentar o Braga controlar melhor a dupla de pontas de lança da equipa do Vizela. A partir desse momento já tinha Serdar, Paulo Oliveira e Borja como centrais, com João Mendes a partir da direita e com Adriano Marim a partir da esquerda. Acabou por chegar para manter a baliza inviolada nessa ponta final do jogo e ainda para marcar mais um golo em momento de contra-ataque. Esta equipa do Vizela tem bons jogadores. Gosto do lateral direito, Tomás Silva, voltou a fazer um excelente jogo, sempre abnegado, não é um jogador de estatura elevada, mas é um jogador que joga sempre bem, taticamente culto e está quase sempre no sítio certo. Samu apareceu várias vezes a criar desequilíbrios do ponto de vista ofensivo. Nuno Moreira estava a fazer um belíssimo arranque de jogo, até se magoar com seriedade logo ao minuto 13. O ponta de lança, Essand, é um fenómeno. É um jogador muito possante, muito forte, veloz, capaz de ganhar a profundidade, muito forte no jogo aéreo, muito forte no corpo a corpo. É um jogador que está claramente acima daquilo que vale o resto desta equipa do Vizela e foi, na partida de hoje, o melhor entre os vizelenses. O herói do jogo, no entanto, estava do outro lado e chama-se Simon Banza. Banza voltou a mostrar, mais uma vez, a razão pela qual é
por esta altura, o avançado mais decisivo deste campeonato. Marcou 2 golos plenos de oportunidade, em momentos nos quais a equipa adversária até estava por cima, e isso vale ouro. No caso de hoje, para o Sporting Clube Braga, valeu seguramente 3 pontos. De resto, alguns bons detalhes de Zalazar, alguns bons pormenores também de João Mendes, que está a crescer nesta equipa do Braga. Ele já começa a parecer uma boa alternativa à presença de Víctor Gomes, que é titularíssimo na lateral direita. Não estiveram mal os dois centrais, Serdar e Paulo Oliveira, sendo que Pizzi e Ricardo Horta, enfim, são dois jogadores que se entendem cada vez melhor e parece-me que Pizzi estará a ganhar alguma preponderância também no meio-campo ofensivo desta equipa do Braga. Vamos a ver como é que vai ser quando Djaló e Bruma e Ricardo Horta estiverem os três já em boas condições. De qualquer forma, o herói do jogo de hoje, não tenho dúvidas em dizer que foi Simone Banza. Pela segunda jornada consecutiva, o árbitro Cláudio Pereira esteve quase para ser traído pelo VAR que lhe coube em sorte numa partida. Se na segunda-feira tinha sido chamado pelo VAR para eventualmente anular um golo que depois veio a verificar ser absolutamente legal, o primeiro de Víctor Gyökeres, o segundo do Sporting, no Sporting Gil Vicente, ele na altura teve a personalidade de manter a sua decisão inicial e de validar o golo. Hoje voltou a acontecer-lhe a mesma coisa, quando Essande marcou o golo do Vizela. Foi chamado pelo VAR, André Narciso, ao monitor para rever as imagens e aquilo que ele viu foi, com certeza, aquilo que já tinha visto numa primeira instância, foi que Essande, o ponta de lança do Vizela, saltou bem mais alto do que Mateus Magalhães, o guarda-redes do Sporting Clube Braga, sem qualquer infração. Não entendi, de facto, a razão pela qual o VAR chamou Cláudio Pereira ao monitor, mas aquilo que se percebe é que este é um árbitro com personalidade e que não teve qualquer problema em manter a sua decisão inicial, que, no meu ponto de vista, era também a correta. De resto, parece-me que este árbitro, Cláudio Pereira, é um árbitro que gosta de deixar jogar. E eu gosto sempre que os árbitros gostem de deixar jogar, embora no jogo de hoje tenha acabado por cometer alguns erros por causa disso. Eu tomei aqui nota de um lance aos 37 minutos em que há primeiro um choque entre Vítor Carvalho e Samu, em que há falta do jogador do Vizela. Ele fez sinal para se continuar a jogar. Depois, mais à frente, há uma falta clara também de Borja sobre Essande e ele acabou por não marcar nem uma coisa nem a outra. Portanto, acontece às vezes, mas aquilo que eu acho que vale a pena elogiar é a tentativa de Cláudio Pereira para deixar sempre jogar. De resto, bem, em quase todos os lances de punição disciplinar. Não vi nenhum erro nessa matéria. Não houve grandes protestos em termos de lances eventualmente decisivos, mas houve ainda uma pequena atrapalhada entre o árbitro e um dos seus árbitros auxiliares, quando, bem, Cláudio Pereira deixou jogar um lance em que um jogador se deixa cair, Samu deixa-se cair, simula que tinha sido tocado, deixou-se cair, o árbitro deu nota para que se deixasse jogar, só que lá perto do lance o árbitro auxiliar começou a fazer aquelas coisas que os auxiliares às vezes fazem, que é a abanar a bandeirola assim com muito vigor. E o que é que isto levou? Levou a que Vítor Carvalho, convencido que ia ser falta, tenha agarrado a bola com a mão. Como o árbitro não tinha marcado falta, acabou por marcar ali naquele momento por mão de Vítor Carvalho. E isto vale a pena, se calhar, refletir que com tanta comunicação possível entre árbitros e árbitros auxiliares, estas coisas dos árbitros auxiliares começarem a abanar a bandeirola com tanto vigor para assinalar faltas que depois se vê que não existem e que o árbitro está bem colocado para perceber que elas não existem, se calhar era coisa que já se acabava. De resto, boa arbitragem de Cláudio Pereira neste Vizela Braga. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Farense 1. O empate conseguido pelo Farense na Luz hoje foi muito diferente do empate a que o Benfica tinha sido remetido em Moreira de Cónegos há uma semana. A equipa de Roger Schmidt rematou hoje 37 vezes, teve 67 ações na área do adversário e em condições normais devia ter marcado entre 4 e 5 golos, porque acabou com um índice XG de 4,51. Mas esbarrou, primeiro, numa ineficácia difícil de explicar nas ações de finalização e depois num final de tarde perfeito de Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense, autor de 13 defesas e responsável
responsável por, só à sua conta, evitar 2,73 golos esperados. O ambiente na Luz foi tenso, com uma vaia monumental a Roger Schmidt, quando o treinador mexeu pela primeira vez na equipa e sacrificou João Neves, um dos jogadores mais queridos das bancadas. O jovem médio não estava a fazer um grande jogo, é verdade, estava longe de ser um dos melhores entre os encarnados, mas apesar de ter feito apenas 3 das 5 substituições a que tinha direito, e uma delas ao minuto 89, que foi quando entrou Artur Cabral, Schmidt até mexeu primeiro nas características do seu 4-2-3-1 e depois até na disposição em campo, acabando com Musa e Artur Cabral na frente, ao mesmo tempo que tinha Di Maria, Rafa e Gonçalo Guedes logo atrás. Tudo isto podia, porém, ter sido desnecessário se Rafa tivesse correspondido melhor ao caudal de jogo atacante que o corredor direito do Benfica foi sempre criando. Só à sua conta, o autor do golo encarnado fez 12 remates, acabando com um índice XG de 2,46, o que queria dizer que, em condições normais, teria marcado entre 2 e 3 golos, mas marcou apenas um. E foi um golo emblemático do que de melhor o Benfica fez hoje. Di Maria baixou para o espaço entre linhas, atraiu Zac Moscato, ao mesmo tempo que lançava Orsnes, e este foi descobrir o ataque de Rafa ao espaço que Moscato deixara vago. Nesse lance, ao minuto 71, Rafa marcou, mas não só já tinha perdido outros antes, como por essa altura já o Farense se colocara em vantagem num cabeceamento de Falcão, após um canto de Mateus que Gonçalo Silva primeiro e Otamendi depois desviaram ao primeiro poste. Todo o jogo foi, no entanto, marcado pelas perdidas do Benfica. João Mário desperdiçou a primeira, logo no minuto inaugural, após combinação de Di Maria com Morato. Rafa imitou-o após centro de Di Maria, aos 14, e repetiu a perdida após ataque de Orsnes à linha de fundo, aos 26. Aos 29, em contra-ataque, conduzido por Di Maria e Rafa, foi Tenkstedt quem ficou a dever mais acerto à equipa. E aos 30, num canto, Otamendi de cabeça acertou no poste. O Farense já ameaçara, quando numa saída larga, Marco Matias se viu na cara de Trubin, mas finalizou mal, pelo que quando marcou, a surpresa foi geral. O jogo estava muito mais virado para o lado da baliza de Ricardo Velho do que da de Trubin, surpreendido pelo desvio de cabeça de Falcão após um canto. E o golo do Farense fez tremer o Benfica, que baixou então um pouco a sua produção, levando Schmidt às tais trocas que irritaram a Luz. O gol de Rafa, ainda com mais de 20 minutos por jogar, acordou a equipa, mas foi à altura de Velho brilhar com mais intensidade. Ante um Benfica a meter sempre muita gente na área e a cruzar, porventura até demasiado, mas a conseguir, apesar de tudo, finalizar, o guarda-redes do Farense segurou um ponto, opondo-se, por exemplo, a remates de Di Maria, aos 77 minutos, ou de Rafa, aos 89. Até Morato e Musa estiveram à beira do 2-1, atirando ambos demasiadamente por alto. O Benfica acabou por deixar 2 pontos neste jogo, mas, acima de tudo, por culpa própria, que, a desperdiçar assim, não há produção que lhe valha. E vamos então à fotografia tática deste jogo. Nenhuma das duas equipas mexeu muito em relação à última jornada. O Farense apresentou exatamente o mesmo 11 que tinha perdido em casa com o Vitória Sport Clube por 2-1. Quanto ao Benfica, fez uma alteração. Roger Schmidt abdicou de Florentino no meio-campo e fez entrar Coxo para formar dupla de médios com João Neves. O Benfica apareceu assim no seu habitual 4-2-3-1 com Trubin na baliza. Orsnes continuou a ser o lateral direito. Morato continuou a ser o lateral esquerdo, 2 laterais adaptados. António Silva e Otamendi foram a dupla de centrais e depois dupla de médios formada por Coxo e João Neves. Mais à frente, Di Maria, a partir da meia-direita, mas a baixar sempre muito para o meio-jogo, para tentar desequilibrar logo ali a início de zona de criação. João Mário partia do lado esquerdo. Rafa era o segundo avançado nas costas de Tenkstedt. Quanto ao Farense, o sistema foi o habitual 4-3-3, que defensivamente se transmutava em 4-1-4-1, embora Falcão muitas vezes, até no acompanhamento a Rafa, que ele não terá feito até tanto quanto devia, porque Rafa finalizou demasiado, muitas vezes se aproximasse dos centrais e quase que fazia ali terceiro central. Mas então, o Farense com Ricardo Velho na baliza, Pastor foi o lateral direito, Talocha o lateral esquerdo, com muitas dificuldades para segurar a asa direita do Benfica, e depois os dois centrais eram então o Gonçalo Silva e o Zac Moscato. Falcão era o médio mais recuado e à frente deles estavam o Vítor Gonçalves e o Mateus Oliveira. Depois, na frente, a partir da direita, o Bellumi, a partir da esquerda, o Marco Matias,
e ao meio, ponta de lança, Bruno Duarte. Defensivamente, o Farense transmutava-se então deste 4-3-3 para um 4-1-4-1. Porquê? Porque Bellamy e Marco Matias baixavam para fechar os corredores, Falcão ficava no espaço entre as duas linhas, defensiva e linha média, e Bruno Duarte era apenas a única referência que a equipa tinha na frente. Quanto ao Benfica, o sistema era o habitual, com a saída a 4, com os laterais a projetarem-se. Apareceu mais até do que é habitual o Morato pelo lado esquerdo, sempre muito ativo o Orsenas pelo lado direito, e com os 3 homens de apoio ao ponta de lança a jogarem sempre muito por dentro, com essa nuance de que já vos falei, que é o facto de Di Maria baixar sempre muito para assumir ali o meio-jogo. Ora, o jogo foi decorrendo assim. O primeiro golo, que foi marcado pelo Farense, entrou ao minuto 51 e 13 minutos depois Schmidt mexeu. O que é que ele fez? Fez sair Tenkstedt para a entrada de Musa, e até aí é uma substituição um bocado em linha com aquilo que é habitual o treinador fazer, geralmente troca o ponta de lança, mas fez também sair João Neves para entrar Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes foi colocar-se do lado esquerdo do ataque, embora trocando até com alguma frequência de posição com Rafa, permitindo que Rafa aparecesse mais na esquerda e surgindo ele mais próximo do ponta de lança, que agora era Musa, e João Mário baixou para formar dupla de médios com o turco Kokçu. As bancadas da Luz não gostaram, mas o Benfica, de facto, nessa altura, começou a carregar mais, a meter mais gente na frente, a cruzar mais também e a criar mais dificuldades a um Farense que já tinha algumas dificuldades, até do ponto de vista físico, para conter a equipa do Benfica. Mexeu José Mota ao minuto 74, 10 minutos depois, e já depois do Benfica ter feito o gol do empate, com as trocas de Bellamy por Elves Baldé, nada de novo do ponto de vista tático, e de Vítor Gonçalves por Cáceres, também mantendo a equipa exatamente no mesmo sistema, mas refrescando apenas algumas das posições. Ao minuto 86, com o Marco Matias já muito fustigado fisicamente, trocou-o ainda por Rafael Barbosa. Também Rafael Barbosa foi colocar-se do lado esquerdo do ataque do Farense, portanto também sem novidades. E foi só a 1 minuto do fim que Roger Schmidt voltou a mexer. Ao minuto 89, trocou então Kokçu por Artur Cabral. E o Benfica passou a jogar, em vez do 4-2-3-1, num 4-1-3-2, que era quase um 4-1-5. Porquê? Porque Orsenas avançava muito na direita, Morato avançava também pelo lado esquerdo, embora aparecesse mais em zona de finalização, sobretudo nas bolas paradas. O único médio em campo era João Mário, porque depois, à frente deste, havia Di Maria pela direita, havia Gonçalo Guedes pela esquerda, havia Rafa pelo meio e 2 pontas de lança, que eram Artur Cabral e Musa. Isto levou o Benfica a cruzar muito, a finalizar muito, mas quase sempre mal. E ao minuto 90 mais 2, já durante as compensações, voltou a mexer então o José Mota com mais 2 trocas, que foram a saída de Bruno Duarte por Rui Costa e ainda uma troca a meio campo com a saída de Mateus Oliveira para a entrada de um outro médio para a equipa do Farense. Portanto, sem grandes alterações do ponto de vista tático, a equipa do Farense, o Benfica sim mudou, mas nunca foi capaz de mexer conforme pretendia Roger Schmidt. Se o Benfica teve tanto caudal ofensivo, é normal que seja possível identificar algumas boas exibições na equipa encarnada. Fez um belíssimo jogo de Di Maria, quase sempre a desequilibrar. Quase todos os desequilíbrios que o Benfica conseguiu promover partiram dos pés dele, ou do pé esquerdo dele, quase sempre a sair também da direita, ora cruzando, ora descobrindo as iniciativas de Orsenas até à linha de fundo. E Orsenas foi também mais um dos jogadores do Benfica que esteve muito bem na partida de hoje. Estará Roger Schmidt a ganhar aqui um lateral. Terá sido a melhor exibição que vi Orsenas fazer a partir da posição de defesa lateral, hoje a jogar do lado direito. De resto, não consigo deixar de simpatizar com o jogo feito por Rafa, porque foi um jogador que se mostrou sempre ao jogo. É verdade que falhou muito, é verdade que em condições normais devia ter feito 2 ou 3 golos, mas fez um, mas nunca se escondeu, andou sempre à procura do protagonismo, andou sempre à procura e conseguiu sempre colocar-se em situação de desequilibrar. Não
foi feliz na finalização, mas não fez de todo um jogo mau. Quanto à equipa do Farense, houve também algumas boas exibições. Os dois centrais estiveram bem, embora permitindo demasiados remates ao adversário. Pareceu-me que o ataque teve pouca saída, pouca capacidade, tanto de Belumi, como de Bruno Duarte, como de Marco Matias para segurarem a bola. Mateus Oliveira sempre criterioso com a bola nos pés, mas o melhor jogador em campo, o herói deste jogo, não pode ser outro a não ser Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense. Foram 13 defesas e foram, ao todo, 2,73 golos esperados evitados. Isto não é algo que aconteça todos os dias, aliás, é recorde deste campeonato, por isso mesmo, herói do jogo, Ricardo Velho. Foi boa a arbitragem de Miguel Nogueira, muito boa mesmo. Decidiu bem todos os lances de dúvida que teve para decidir. Teve a preocupação de deixar jogar, deixar o jogo fluir, não apitar a tudo e mais alguma coisa, e por isso tivemos um jogo ainda assim com poucas faltas e pouco antijogo. E esteve bem, aparentemente também, em todos os cartões amarelos que mostrou. O único de cuja validade não posso atestar é o cartão amarelo mostrado a João Mário ao minuto 83 por protestos, porque não sei, evidentemente, aquilo que João Mário terá dito ao árbitro. De resto, nos lances de dúvida que poderiam eventualmente aparecer, decidiu bem em todos. Ao minuto 24, golo anulado a Tengsted, estava um bom par de metros fora do jogo, portanto, até a olho nu era perfeitamente possível perceber a posição irregular do atacante dinamarquês. Ao minuto 31, há duas mãos de Otamendi nas costas de Bruno Duarte, dentro da área do Benfica, mas o toque é demasiado ligeiro para o atacante do Farense cair. Portanto, o facto de haver um contacto, lá está, não quer dizer que haja falta. Neste caso, estou convencido de que não há nenhuma falta, que foi Bruno Duarte quem procurou ganhar aqui o penalti, e, portanto, esteve bem Miguel Nogueira em não marcar. Voltou a decidir bem ao minuto 48, quando a bola, depois de bater no chão, sobe e ganha uma trajetória imprevisível e vai acabar por bater no braço de Otamendi dentro da área do Benfica, mas não houve razão também para grande penalidade. Como voltou a decidir bem ao minuto 90 mais 2, quando Muscat e Artur Cabral chocam dentro da área do Farense, e aqui aconteceu exatamente o inverso do que tinha acontecido ao minuto 31. Desta vez foi Artur Cabral quem, sentindo no contacto do defesa maltês do Farense, optou por se deixar cair para tentar ganhar a grande penalidade. Mas foi sempre coerente no seu critério, Miguel Nogueira, portanto, excelente a arbitragem nesta partida entre o Benfica e o Farense. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 3, Sporting 2. Foi a incapacidade para manter controlado um jogo particularmente intenso, no qual os seus 70% de posse de bola não lhe chegaram para conseguir meter pausa nos momentos em que esteve por cima, que custou ao Sporting a segunda derrota na Liga em Guimarães e a perda da liderança isolada da competição. Ficou a sorrir o Vitória Sport Clube, uma equipa muito aguerrida, sempre forte nos duelos e na exploração dos espaços nas costas de uma linha defensiva que a gestão do jogo levou Rubem Amorim a ir desguarnecendo. Por exemplo, com a presença simultânea de Jenny Catamo e Nuno Santos durante toda a segunda parte, com Pedro Gonçalves a meio campo na ponta final da partida. O Sporting marcou primeiro, tal como tinha acontecido nas visitas a Braga e à Luz, onde tinha deixado os outros 5 pontos perdidos nesta liga. Fê-lo aos 42 minutos, mas isso não lhe chegou para sair em vantagem para o intervalo. Na segunda parte, viu-se na obrigação de correr atrás do resultado, quando esteve a perder por 2-1. Chegou ao empate aos 77 minutos, mas mais uma vez não teve a capacidade de meter gelo na partida, voltando a sofrer um golo em cima daquele que tinha marcado. No final, os Leões até remataram mais, 12 remates contra 8, mas foram os minhotos quem acabou com o índice de golos esperados superior, 2,27 contra 1,81. Talvez o empate se ajustasse melhor ao que se viu debaixo da chuva persistente de Guimarães, mas não deixa de ser sintomático que o Sporting continua a não conseguir impor-se nos desafios contra as outras equipas de topo da tabela, ou que o Vitória tenha obtido o terceiro triunfo consecutivo depois da derrota caseira contra o Futebol Clube do Porto há um mês. O jogo começou muito encaixado, apesar da surpresa tática que foi a colocação de Esgaio como central pela direita,
na equipa de Amorim, algo que explicarei melhor quando vos fizer aqui a fotografia tática da partida. De qualquer modo, a primeira parte quase não teve ocasiões de golo. Houve um remate cruzado de Jota, logo aos 4 minutos, detido sem dificuldades por Adam, e uma grande defesa de Varela, a tiro de Pedro Gonçalves, aos 8. Mas daí até ao golo inaugural, feito por Gonçalo Inácio, no seguimento de uma dividida ganha por Morita a Magá, não houve mais nada a registar. Tudo indicava que o Sporting iria para o intervalo com uma vantagem que lhe premiaria a maior iniciativa, ainda que não a capacidade de criar. Mas no último lance da primeira parte, os donos da casa empataram, num penalti de Tiago Silva. E já com Nuno Santos em vez de Gaio, com os dois alas ofensivos em simultâneo, foram os Leões quem mais fez para chegar à vantagem. Mas se Gyökeres chutou para fora duas bolas promissoras, ao minuto 57 e ao minuto 61, e se Trincão tirou mais uma boa defesa à Varela, aos 71 minutos, o Vitória é que não perdoou. E num veloz contra-ataque ainda viu Adam impedir o golo a João Mendes, mas apenas para André Silva beneficiar depois de um desvio infeliz de Morita a transformar a recarga no 2-1. Foi rápido o Sporting a empatar por Nuno Santos, após bom trabalho de Pedro Gonçalves, mas foi ainda mais rápido o Vitória a recolocar-se na frente, numa tabela de Dani Silva com mangas, seguida de remate que entrou entre o guarda-redes e o poste mais próximo. Faltavam 10 minutos para jogar, mas até final o Sporting não fez mais do que cruzar bolas de uma forma persistente, que não o beneficiava em nada. E foi ainda Adam quem impediu o 4-2 a Butska. O resultado já não mexeu, premiando o espírito competitivo do Vitória e castigando a incapacidade do Sporting para responder sempre que as dificuldades crescem. Vamos então fazer a fotografia tática deste Vitória Sport Clube Sporting. O Vitória fez uma alteração relativamente à equipa que tinha vencido fora de casa o Farense na última jornada por 2-1. Foi a troca de Dani Silva por Tiago Silva no meio-campo. Isto quis dizer o quê? Que o Vitória apareceu com o seu habitual 3-4-3, muito facilmente transformável em 3-5-2, porque um dos três homens da frente, João Mendes, junta com muita frequência aos dois médios centro, que hoje foram Tiago Silva e Tomás Hendel, deixando então assim Jota e André Silva sozinhos na frente. Ora, o 3-4-3 do Vitória teve Varela na baliza, depois Jorge Fernandes era o central direito, Tomás Ribeiro o central esquerdo e Borevkovic o central do meio. Miguel Magá jogou como ala direito, Mangas como ala esquerdo, dupla de médios formada por Tiago Silva e Hendel, à qual se juntava, conforme já vos disse, o João Mendes com alguma frequência, fazendo terceiro médio. Na frente estava André Silva como ponta de lança e Jota a aparecer sempre no corredor, que não era o mais explorado por João Mendes. Eles foram trocando com muita frequência. O Jota começou no lado direito, a partir de determinada altura passou para o lado esquerdo. Ficou a ideia que seria para tentar explorar o facto de ser Ricardo Gaio o central direito do Sporting, havendo ali alguma vulnerabilidade dos Leões, mas a verdade é que eles trocaram com frequência durante todo o jogo. Ora, do outro lado, no caso do Sporting, duas alterações na equipa leonina face ao 11 que tinha vencido o Gil Vicente na última jornada por 3-1. Não havia Sebastián Coates, que estava castigado, e apareceu em sua vez Mateus Reis, e optou então também Ruben Amorim por trocar Nuno Santos por Jenny Katam. O Sporting apareceu, portanto, com um 3-4-3 que foi de certa forma até surpreendente, porque Ricardo Gaio era central direito. Apareceu então com Gaio como central direito, depois com Gonçalo Inácio como central esquerdo e Diomande como central do meio. Isto quis dizer o quê? Que Mateus Reis aparecia como ala esquerdo e Jenny Catamo como ala direito. Yulman e Morita, os dois médios, e mais à frente Edwards a partir da meia direita, mas a aparecer muito entre linhas na zona central, Gyökeres como ponta de lança e Pedro Gonçalves mais aberto na esquerda. O Sporting era uma equipa, de certa forma, assimétrica. Porquê? Porque com bola, aquilo que acontecia, a equipa saía a 3, com Gaio, Diomande e Gonçalo Inácio, fazendo avançar Jenny Catamo pela direita e Mateus Reis pela esquerda. Mas depois, no início do processo defensivo, o que acontecia era que Gaio aparecia como uma espécie de defesa direito, com Inácio Diomande e baixando Mateus Reis. E mais à frente,
quando a equipa defendia mais atrás, Jenny Catamo baixava para fazer então a linha defensiva a 5. Mais à frente, isto tinha também as suas implicações, porque se Jenny Catamo saía pela direita para forçar o ataque naquele corredor, Marcos Edwards podia jogar mais dentro, aparecia mais como 10 nas costas do ponta de lança, enquanto do outro lado, não havendo a mesma profundidade por parte do ala, Pedro Gonçalves encostava e abria muito mais na linha lateral. Portanto, era um sistema, de certa forma, assimétrico e surpreendente para aquilo que é mais habitual o Sporting apresentar. Ao intervalo, já tendo Jogaio com um cartão amarelo, Ruben Amorim mexeu, trocou Jogaio por Nuno Santos e passou a assumir 2 alas mais ofensivos, um de cada lado. O que é que isto implicou? Que Diomande passou para central direito, que Inácio passou a central do meio e Mateus Reis a central esquerdo. Ficando então na mesma Jenny Catamo como ala direito e Nuno Santos como ala esquerdo. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 61 e notei aqui alguma intenção de Ruben Amorim proteger Edwards e Yulman, 2 jogadores que estavam à bica com cartões amarelos e se vissem um amarelo ficariam fora do clássico contra o Flóculo do Porto na próxima segunda-feira, ou de segunda-feira a 8 dias, e então trocou Ruben Amorim, Yulman por Trincão, fazendo baixar Pedro Gonçalves para o meio-campo ao lado de Morita, e trocou ainda Edwards por Paulinho, o que significou que o Sporting passou a jogar então na frente com Paulinho a partir da meia esquerda, mas muito mais próximo e não tão aberto como estava anteriormente Pedro Gonçalves, porque já havia Nuno Santos para garantir largura no lado esquerdo. Portanto, Paulinho mais dentro, junto do ponta de lança, que era Jóqueras, Trincão a partir da meia direita, com meio campo formado por Morita e Pedro Gonçalves, e então com Jenny Catamo na direita e Nuno Santos na esquerda. O Vitória esgotou as substituições, mas fez a primeira ao minuto 79. Foi pouco depois de Nuno Santos ter feito o 2-2 e um minuto antes de o próprio Vitória ter marcado o 3-2. Dani Silva, o autor do golo, entrou nessa altura. Entrou ao minuto 79, marcou ao minuto 80. Entrou para substituir o Tiago Silva na zona de meio campo. Não houve trocas do ponto de vista tático. Ao mesmo tempo, trocou também o Álvaro Pacheco, o João Mendes pelo Nelson da Luz, também sem alterações, a não ser que Nelson da Luz era um jogador mais ofensivo do que era o João Mendes, portanto demonstrou a vontade de ir à procura do resultado. Na mesma altura, trocou também o Jota pelo Butska, o que fez com que o André Silva derivasse para a meia-direita. O Vitória passou então a atacar com 3 homens, continuou a atacar com 3 homens, mas eram 3 homens de maior propensão ofensiva. André Silva, o anterior ponta de lança, a partir da direita, Butska como avançado centro e Nelson da Luz a partir da esquerda. Já em vantagem, ao minuto 85, então, recuou um bocadinho o Álvaro Pacheco, trocando o André Silva pelo Zé Carlos, um médio, e reforçou então a partir daí o meio-campo, assumindo o 3-5-2, e ao minuto 90 mais 9, já mesmo na ponta final do período de compensação, trocou o médio, o Wendel, pelo Manu Silva, mais um central, para tentar impedir o Sporting de chegar ao golo, naquela sucessão de cruzamentos que a equipa do Sporting estava a fazer por essa altura. Acabou por ser bem sucedido e, portanto, teve prémio, que foram os 3 pontos no final. Quando se olha para aquilo que rendeu a equipa do Sporting no jogo de hoje, é inevitável que se olhe também para Adam, que voltou a sofrer 3 golos e voltou a não fazer tudo o possível, pelo menos num deles, o terceiro, em que permitiu que a bola lhe entrasse entre ele e o poste mais próximo do remate cruzado, mas já com pouco ângulo do Dani Silva. No entanto, o Adam, é verdade que sim, acabou ainda por se redimir, fazendo uma grande defesa a impedir o 4-2, quando teve Butska na frente. Ainda assim, continua a ser um problema que eu acho que o Sporting vai ter que olhar para ele mais cedo ou mais tarde, é que tem pouco guarda-redes para aquilo que para aquilo que são as aspirações da equipa. De resto, houve algumas exibições aceitáveis na equipa do Sporting. Gostei de ver Yulman, acho que saiu demasiado cedo, estava a dar ali alguma estabilidade à equipa e o Vitória passou a ser capaz de assegurar muito mais perigo nos contra-ataques a partir do momento em que ele saiu do campo, tal como achei que Pedro Gonçalves fez uma exibição muito aceitável a partir da esquerda. Não só teve a melhor situação, criou a
ele a melhor situação do Sporting na primeira parte, como foi ainda dos pés dele que nasceu a solicitação para Nuno Santos fazer o segundo golo do Sporting. O melhor dos Leões, ainda assim, foi precisamente Nuno Santos, que entrou apenas ao intervalo. Nuno Santos, que não terá sido titular, porque o Ruben Amorim quer sempre ter um ala com capacidade de se impor no 1 para 1, e por isso mesmo a presença de Gianni Catamo vai ganhando cada vez mais acuidade. Mas este jogo não pedia tanto soluções de 1 para 1. O terreno estava muito molhado, não necessariamente pesado, mas muito molhado. Este jogo pedia mais velocidade e pedia mais capacidade para exploração do espaço, coisa que Nuno Santos era capaz de dar, e por isso mesmo foi o melhor dos jogadores do Sporting. O herói do jogo, no entanto, esteve do outro lado. Esteve, por exemplo, em Varela, duas defesas absolutamente monumentais. Então a defesa que ele faz ao minuto 8 a remate de Pedro Gonçalves é uma coisa do outro mundo. Estiveram muito bem os três centrais, todos. Borevkovic às sobras. Jorge Fernandes muito no duelo físico com Gyökeres, não saiu a perder. O Tomás Ribeiro também sempre muito seguro. Da mesma forma que mais à frente o Jota foi sempre capaz de acelerar o jogo, e o Mangas pareceu-me também uma solução muito interessante a partir do corredor esquerdo. Ainda assim, parece-me que o herói do jogo terá sido o Tomás Hendel, por tudo aquilo que jogou e fez jogar. Muita capacidade para meter passos progressivos no campo, para explorar o espaço entre as linhas da equipa do Sporting, e também para se impor nos duelos físicos, porque houve muita bola dividida e foi muito da capacidade para se impor nos duelos que o Vitória tirou os 3 pontos. Herói do jogo, portanto, o Tomás Hendel. A arbitragem de João Pinheiro acabou por ser má, porque teve influência no resultado. Há um erro grave, que foi a marcação da grande penalidade a favor do Vitória Sport Clube. Mesmo a fechar a primeira parte, o Ricardo Mangas avança em direção a Adam, que sai até de joelhos para evitar o contacto. Não toca no ala esquerdo da equipa do Vitória, mas este deixa-se na mesma cair. Não era grande penalidade. João Pinheiro terá julgado vê-la, e o VAR terá achado com certeza que as repetições ou as imagens televisivas não eram suficientemente claras e óbvias para anular aquilo que foi a decisão inicial da equipa de arbitragem. De resto, tinha estado bem o árbitro, porque me parece também, e isto tem sido uma tendência recente na Liga Portuguesa, mas quase todos os árbitros estão a seguir, e isso é bom. Parece-me que quase sempre eles estão a tentar fazer tudo para deixar jogar, a tentar fazer tudo para não interromperem o jogo por tudo e por nada. É por isso que se entende perfeitamente a decisão que ele tomou ao minuto 42, no lance do primeiro golo do Sporting. Parece-me a mim que não há falta de Morita sobre Magá. Há um contacto perfeitamente normal que o ala direito da equipa do Vitória resolveu aproveitar para se deixar cair. A bola depois sobrou para Gonçalo Inácio, que fez golo. Já tinha estado bem, ou esteve bem depois, ao minuto 45 mais 2, na anulação do golo a Pedro Gonçalves. Estava em posição irregular o atacante do Sporting no momento do passe de Edwards, e de resto terá havido apenas mais um erro minimamente significativo do João Pinheiro, que foi a não amostragem de um cartão amarelo a Ricardo Gaio ao minuto 12, quando ele derrubou Jota. Mantendo a folha limpa, Gaio acabou por ver esse cartão amarelo ao minuto 17, à segunda falta, quando agarrou João Mendes. Não acho, no entanto, que se possa dizer de repente que foi perdoada uma expulsão, porque seguramente se tivesse visto o primeiro, Gaio não teria cometido a falta que lhe valeu aquele cartão que ele viu de facto. De resto, a mesma coisa me parece ser injusto dizer relativamente à eventualidade de uma simulação de Mangas no lance da grande penalidade que foi assinalada. O facto de não ter havido falta, e no meu entender não houve, não quer dizer também que tenha havido simulação do jogador do Vitória. Portanto, não me parece de todo que fosse lance para segundo cartão amarelo e respectiva a expulsão do ala esquerdo do Vitória. Ainda assim, má arbitragem de João Pinheiro, porque ficou ligado ao resultado com um erro no momento em que marcou a grande penalidade favorável ao Vitória. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo do Porto 3, Casa Pia 1. Foi um jogo seguro,
com um início proativo que permitiu a um Flóculo Porto ligeiramente remodelado deitar para trás das costas a crise que lhe bateu à porta depois da eliminação da Taça da Liga no Estoril e apanhar o Sporting no topo da tabela do campeonato, encarando a decisiva partida com o Shakhtar na quarta-feira com um espírito completamente diferente. Contra um Casa Pia que ainda não sofrera golos nos 210 minutos com o novo treinador, Pedro Moreira, o Flóculo Porto começou pressionante e teve a felicidade de marcar cedo, partindo daí para uma noite que teve mais de tranquila do que de brilhante, mas que cumpriu na mesma os propósitos da equipa. Embora as tenha desmentido no final, Sérgio Conceição construiu em cima das notícias que apontavam castigos para alguns dos elementos envolvidos na debacle defensiva do Estoril, a meio da semana, e começou o jogo com um central e um lateral da equipa B, e com Jorge Sanchez a ocupar a vaga do lesionado João Mário à direita, mantendo apenas Pepe e Diogo Costa como aglutinadores do setor. Mas o segredo defensivo dos portistas estava na fome de pressão que a equipa revelava e que lhe permitiu, por exemplo, o primeiro golo. Eustáquio já tinha obrigado Ricardo Batista a uma boa defesa, logo aos 3 minutos, quando a pressão portista levou o ala direito do Casa Pia, André Geraldes, a completar uma tentativa de saída curta com um passe sem qualquer sentido. Zé Pedro aproveitou, recuperou, lançou Eustáquio e este, depois de se aproveitar também do receio de Geraldes em fazer penalti, para passar por ele com à vontade, serviu Evanilson para um golo fácil. A partir daí, o Flóculo Porto nem precisou de acelerar muito, que o Casa Pia parecia sempre curto na saída para o meio-campo ofensivo e na ligação dos médios aos homens da frente. Clayton quase se isolou uma vez, aos 30 minutos de jogo, acabando por cair no confronto com Pepe, mas isso aconteceu após um mau passe de João Mendes e não de qualquer ação de criação de uma equipa visitante que chegou ao intervalo com 2 remates apenas e um índice de golos esperados total de 0,03. Muito curto. O Flóculo Porto ainda viu Ricardo Batista evitar o 2-0 a PP aos 28 minutos, após um bom lance de Taremi e Evanilson, mas marcou mesmo, logo aos 49, a abrir a segunda parte, num canto de João Mendes, que Zé Pedro cabeceou à vontade, atrás de Vasco Fernandes e à frente de Zobotić. E foi já com os Dragões a pensarem na semana muito dura que terão pela frente que o Casa Pia acordou finalmente para o jogo, nomeadamente com a ativação de Já, que tinha sido o segredo das saídas para o ataque no empate com o Benfica na Luz, mas que hoje partiu do banco. Clayton ainda meteu uma bola no poste da baliza de Diogo Costa, mas quem marcou o 3-0 foram mesmo os donos da casa, por Pepe, a responder a um passe de Eustáquio, após este ter recuperado a sobra de um remate de Taremi que foi defendido pelo guarda-redes para o lado. O jogo estava tão acabado que Conceição ainda substituiu Pepe e o Casa Pia marcou por Fernando Andrade de penalti quase em cima do minuto 90. Insuficiente, no entanto, para ensombrar esta noite de reconciliação dos adeptos portistas com a equipa, que nem precisou de ser brilhante para voltar com justiça à liderança da Liga, ainda que partilhada, em vésperas de um Sporting Flóculo Porto, que nos pode dizer muito sobre o que aí vem para a frente. Façamos então a fotografia tática deste Flóculo Porto Casa Pia. Sérgio Conceição manteve apenas 4 jogadores da equipa que perdeu a meio da semana com o Estoril por 3-1 em jogo da Taça da Liga. Foram eles o lateral esquerdo João Mendes, o médio Stefano Eustáquio, o ala direito ou médio ala direito PP e o avançado Taremi. De qualquer modo, é mais justo que se faça a comparação com a equipa que, na última jornada da Liga, tinha ganho por 3-0 em Famalicão. E aí houve apenas 2 alterações. A troca do central Fábio Cardoso por Zé Pedro, o tal central da equipa B, que voltou e voltou bem à equipa principal, e ainda a troca de Galeno por Ivan Reimer. O Porto apresentou-se, portanto, no seu habitual híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, com Diogo Costa na baliza, Jorge Sanchez como lateral direito, em vez de João Mário, que continua lesionado e estava na bancada, João Mendes a manter a posição de lateral esquerdo, é um jogador da equipa B, e depois dupla de centrais formada por Pepe e Zé Pedro, com Fábio Cardoso no banco e David Carmo não convocado. Ora, mais à frente, dupla de médios formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio e PP a fazer aquele híbrido entre médio-ala direito ou terceiro médio, a jogar sempre muito por dentro. Aliás, hoje o Porto tinha 2 médios-ala que jogavam muito por dentro, tanto PP a partir da direita como Ivan Reimer, que apareceu na vaga de Galeno a jogar a partir
partir da esquerda, mas também a procurar bastante mais do que o brasileiro, o corredor central. Taremi era o segundo avançado e jogava nas costas de Evanilson. Quanto ao Casa Pia, pois muito bem, fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 1-0 ao Portimonense na última jornada. Trocou o ala direito, o Larrazábal, por André Geraldes e fez também uma alteração a meio campo com a saída de Pablo Roberto e a entrada de Benny Mukande. Ora, o 3-4-3 foi o de sempre, é o sistema que já vinha dos tempos de Filipe Martins, com o Ricardo Batista na baliza, três centrais, Fernando Varela pela direita, Vasco Fernandes pelo meio, Zolotides pela esquerda e depois dois alas que formavam linha de 5 atrás, sempre que a equipa entrava em processo defensivo. André Geraldes do lado direito e a Leonardo Lelo do lado esquerdo. A dupla de médios era formada por Benny e por Samuel Justo, com Tiago Dias a partir da meia-direita no ataque, o japonês Yuki Soma a partir da meia-esquerda e Clayton como ponta de lança. A equipa do Casa Pia tentava atacar em 3-4-3, mas poucas vezes conseguia fazer a ligação aos três homens da frente, sempre muito longe do resto da equipa. O processo defensivo era feito sempre em 5-4-1, porque André Geraldes e Lelo baixavam para a linha dos três centrais e Tiago Dias e Yuki Soma tinham que fechar também os corredores laterais, deixando Clayton muito longe do resto da equipa e daí a dificuldade para fazer as ligações. Ora, quem mexeu primeiro foi o Flóculo Porto, ao minuto 57, já com 2-0 no marcador. Saíram Ivan Raime e Alain Varela para as entradas de Galeno e Gruites, sem grandes alterações no plano tático, ainda que, lá está, Galeno abrisse mais o jogo e metesse mais velocidade e menos ligação interior entre linhas do que Ivan Raime. Depois, ao minuto 75, mais duas trocas, desta vez a de PP por Gonçalo Borges, e lá está, mais um extremo puro a entrar na equipa do Porto e a aproximar a equipa do Porto muito mais, então, do 4-2-3-1. Porquê? Porque tinha dois extremos claramente declarados ou demarcados, o Galeno à esquerda e o Gonçalo Borges à direita, e depois também a troca de Evanilson por André Franco, com a passagem de Taremi para a posição de ponta de lança, também claramente demarcado, com André Franco a jogar nas suas costas. Isto aproximou o Porto, então, muito mais do tal 4-2-3-1. Por fim, ao minuto 84, já com 3-0 no marcador, Sérgio Conceição substituiu Pepe por Fábio Cardoso. Foi a maneira também de, não só de permitir a Pepe receber o tributo das bancadas, mas também de o repousar e de o poupar, ainda assim, aos últimos 10, 12 minutos de jogo, contando os descontos e permitindo-lhe já entrar em processo de recuperação, porque vem aí mais dois jogos particularmente importantes, o jogo com o Shakhtar a meio da semana e o jogo na quarta-feira e o jogo com o Sporting depois na segunda. Dois jogos dos quais depende, para já, a continuidade do Flóculo Porto na Liga dos Campeões e depois a possibilidade de ataque à liderança do campeonato. Quanto ao Casa Pia, pois muito bem, mexeu ao minuto 62 com as trocas de Yuki Soma por Já, e volto a dizer, foi uma surpresa para mim que Já não aparecesse no 11, porque vi jogar no jogo contra o Benfica e foi o principal desequilibrador ofensivo da equipa do Casa Pia. E ainda a troca de Samuel Justo por Pablo Roberto. Não mudou em termos táticos a equipa do Casa Pia, simplesmente passou a ter mais velocidade de Já. Yuki Soma teve sempre pouca bola para poder desequilibrar e é um excelente jogador também. Isso é uma verdade. Depois, ao minuto 70, houve troca de ponta de lança, Clayton por Felipe Cardoso, e troca também na outra posição de ataque, à direita. Saiu então Tiago Dias para a entrada de Fernando Andrade. Por fim, ao minuto 82, mais uma troca, esta a meio campo, de Benny por Ângelo Neto, também sem qualquer alteração no ponto de vista tático. Não mexeu a equipa do Casa Pia, taticamente, manteve-se sempre inalterável no seu misto de 3-4-3 ofensivo, com 5-4-1 defensivo, sem que, no entanto, conseguisse fazer sombra ao Flóculo do Porto.
Não desgostei da exibição da dupla de médios da equipa do Casa Pia. Samuel Justo e Beni parece-me que estiveram bem, ainda assim, a tentar ligar o jogo. O resto da equipa é que estava sempre muito longe. E foram, ainda assim, do meu ponto de vista, juntamente com o guarda-redes, Ricardo Batista, que ainda evitou pelo menos uns 2 golos do Flóculo Porto, os melhores jogadores da equipa do Casa Pia, que também ganhou depois com a entrada de Fernando Andrade e já, porque me parece que vieram dar alguma vivacidade ao ataque. De qualquer modo, é normal que se considere que os heróis deste jogo estiveram do outro lado, na equipa do Futebol Clube do Porto. Esteve muito bem Pepe, voltou a estar bem Zé Pedro. Zé Pedro é um central sempre seguro nas chamadas à equipa principal. Parece estranho que, com a idade que já tem, nunca tenha sido jogador de primeira divisão. Voltou a estar a bom nível, marcou um belíssimo gol, o primeiro gol dele na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Da mesma forma que a combinação entre os homens da frente, embora não sendo sempre muito solicitada, acabou por ser eficaz quando aconteceu. Aconteceu, por exemplo, Evanilson marcou um golo, participou juntamente com Taremi num lance que podia ter dado a PP também mais um golo, acabaram por não estar mal nem um nem outro. Ainda assim, o melhor jogador do Futebol Clube do Porto e do jogo foi a léguas Stefano Eustáquio. Muito ativo na forma de carregar a equipa para a frente, na forma de queimar linhas em posse, na forma de chegar à frente e, atenção, ele assiste para 2 dos golos do Futebol Clube do Porto. Está na assistência para Evanilson no 1-0, está na assistência para Pepe no 3-0. Acaba por ser um jogador absolutamente decisivo na vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Casa Pia e, portanto, é ele o herói deste jogo. Há 2 lances mais discutíveis na arbitragem de João Gonçalves, mas quero crer que o árbitro acabou por decidir bem em ambas as circunstâncias, tendo ainda beneficiado depois do auxílio do VAR, naquele lance que ele não viu bem, mas que com a ajuda do VAR acabou por assinalar uma grande penalidade por falta, que é indiscutível, de Jorge Sanches sobre já, mesmo em cima do risco da área do Futebol Clube do Porto. Portanto, grande penalidade, bem assinalada por entrada de Piton à canela de Jorge Sanches sobre já ao minuto 86. Embora tenha sido o VAR a marcá-la. Bom, quanto aos outros 2 lances de que vos falava, quero que decidiu bem, tanto num como no outro. O primeiro foi logo ao minuto 30. Há um mau atraso de João Mendes, que Clayton intercepta. Ele vai em boa posição a correr para a área, quando se dá ali um corpo a corpo com Pepe. Há um contacto, mas a mim o que me pareceu foi que Clayton aproveitou a chegada do defesa central do Futebol Clube do Porto para se deixar cair. Uma manobra que Pepe faz até muitas vezes, quando está a defender e virado para a sua linha de fundo, e geralmente leva os árbitros na cantiga. Desta vez, João Gonçalves não foi na conversa e não marcou. Quer-me parecer que decidiu bem, porque não creio que o contacto que existe não é ombro a ombro, é mesmo nas costas de Clayton, mas não me parece que tenha sido o suficiente para que Clayton abdicasse da jogada e se deixasse cair à procura precisamente do livre e da expulsão, porque se fosse falta seria cartão vermelho para o capitão do Futebol Clube do Porto. Depois, parece-me também que decidiu bem ao minuto 45 mais um, quando a bola cruzada do lado esquerdo do ataque do Casa Pia bate na mão de Pepe. A mão de Pepe estava encostada, nem sequer era à lateral do corpo, era ao abdômen. O que quer dizer que se a mão não estivesse lá, a bola bateria no abdômen do defesa central do Futebol Clube do Porto, portanto, sem razão para a marcação de grande penalidade. Portanto, com aquele lance mais discutível, que é o tal lance entre Pepe e Clayton ao minuto 30, mas no qual me parece que decidiu bem, parece-me que foi uma boa arbitragem de João Gonçalves, também ele muito interessado em deixar o jogo fluir. E volto a dizer, esta é uma tendência recente no futebol português e que eu aplaudo a mãos ambas, porque me parece que está a haver preocupação nas equipas de arbitragem em deixar jogar, em não estar a interromper o jogo em permanência com faltas e faltinhas por tudo e mais alguma coisa. Portanto, arbitragem positiva, no meu ponto de vista, de João Gonçalves. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.